Muito bem, Shalom Adonai. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Permita-me falar-lhe sobre uma hoje e depois eu vou falar sobre a outra. Porque veja, existem duas heresias grandes a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Uma que Maria nasceu sem pecado e o dogma da Imaculada Conceição. Maria foi assunta aos céus em corpo e alma como Jesus foi. Esse nós vamos tratar sobre ele amanhã ou depois. Escute só. Esse dogma que Maria nasceu sem pecado foi definido pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Estou falando isso porque eu quero que você fique sabendo, porque tem muitos cristãos que não sabem, não conhecem. Então, ele definiu, o Papa Pio, dia 8 de dezembro de 1854, através da bula, todo remédio não vem com a bula, né? É chamado de bula, em latim, inefabilis Deus, Deus inefável. Então, foi dito que ela estava na mesma categoria de Eva, nasceu sem pecado. Então, esta foi a razão de Jesus ter nascido sem pecado. Escute só, eu creio que a criança nasce inocente, certo? Por quê? Porque aqui no livro de Deuteronômio, o capítulo de número 1, preste bem atenção, diz assim o versículo de número 39, e vossos meninos de que dissestes, por presos serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, eles ali entrarão. Veja só. Eu creio que a criança nasce inocente, porém, com o tempo, quando ela sai do estado da inocência para a consciência, com palavras, atos e pensamentos, o pecado entra. Quando Paulo disse todos pecaram, ele não disse todos nascem em pecado. Todos pecaram. Então, veja só, porque se nós crermos que a criança nasce em pecado, então vamos ter que fazer o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. Você está começando a me entender aí ou não? Maria, preste bem atenção, Maria não foi projetada por Deus sem pecado. Interessante é que no Cântico de Maria, no capítulo 1 de Lucas, não sei se você já chegou a observar, no capítulo 1, versículo de número 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que é que o catolicismo diz? Que Deus preservou o corpo de Maria para que ela gerasse Jesus sem pecado, pois Jesus não podia ter pecado. Mas para destruir esta heresia, temos que dizer que a mãe de Maria foi preservada do pecado e a avó de Maria preservada sem pecado e a bisavó de Maria preservada sem pecado até chegar em Eva. Aí eles dizem, mas foi só no corpo de Maria que Deus preservou. Aí eu digo, e Deus não poderia fazer isso só com Jesus também? Você está começando a me entender?
Jesus foi gerado sem a semente humana de José. Ele foi gerado, a Lucas 1, pelo Espírito Santo. Agora, o interessante é que todos os pais da igreja não aceitaram essa filosofia que Maria nasceu sem pecado. Agora, o mais interessante não são os pais da igreja, são alguns papas. Eu vou falar-lhes pelo menos sobre 3, entre tantos, só para que vocês tenham ideia. O Papa Leão I, no seu sermão de número 25, ele disse, ouça, o Papa Leão I, no seu sermão de 25, ouça o que ele disse. Apenas o Senhor Jesus Cristo, entre os filhos dos homens, nasceu imaculado. Porque somente ele foi concebido, olha aí, foi concebido sem a concupiscência da carne. Olha o que o Papa Gregório I, na sua homilia, disse. Apenas Cristo nasceu santo para que ele pudesse superar a condição da natureza humana, sendo concebido não da maneira humana. O Papa Clemente VI, ele disse, Maria, mãe do nosso Salvador, foi pecadora. Porém, seu filho não tinha pecado, porque ele não foi concebido da semente do homem, mas através do Espírito Santo. Portanto, só Jesus nasceu sem pecado. Olha que coisa interessante. Então, só Jesus nasceu sem pecado. As santas mulheres de Deus, como Sara, como Ana, como Esté, como Ruth, como Rebeca, como Raquel, como Maria e tantas outras, todos, disse Paulo, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quando Davi disse, quero terminar aqui, Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele disse que a mãe dele concebeu ele em pecado, a mãe dele. Porque a partir do momento que você disser que uma criança tem o famoso pecado original que tanto se fala, então nós, pastores, temos que batizar as crianças nas águas. Você começa a me entender agora aí ou não? Toda criança nasce inocente. O pecado vem quando ela começa a sair desse estado da inocência para o estado da consciência. Portanto, Maria, ela era pecadora. Guarde isso com você. Baruch Hashem. Deus te abençoe.